Já aconteceu com você de você passar por uma situação que foi muito maravilhosa, que foi muito marcante, né? E você tentar repetir aquilo realmente nunca acontecer de novo, né? Isso já me aconteceu com os amigos, por exemplo, né? Imagina, a gente foi numa festa, ou a gente teve um encontro ali que foi muito legal, e a gente ficava tentando repetir, cara. Ficava tentando juntar todo mundo de novo, fazer tudo igual, colocar as mesmas músicas e tal, e não era igual. Era completamente diferente. Mas aquela saudade, né, aquele saudosismo, ele ficava muito forte, tanto que na própria festa, que de repente que a gente estava fazendo para imitar a festa que a gente tinha feito antes, a gente ficava lembrando do que tinha acontecido na festa anterior. E você não acha que a gente vive tanto isso hoje em dia? A gente vive num saudosismo constante. A gente fala cada vez mais de tecnologias novas e tudo mais, mas a gente é muito saudosista, a gente pensa até hoje, fala até hoje de coisas do passado, né? E não é um passado tão distante, assim, não é uma referência tão distante, é uma referência muito próxima. Por exemplo, no esporte, hoje a gente fala o tempo inteiro de Cristiano Ronaldo, de Messi, Ronaldo Fenômeno, etc. Foram, logicamente, pessoas que eu vi jogar, né? Mas olha que coisa mais curiosa, por que a gente precisa ficar olhando para esses caras de antes, né? Por que a gente gasta tanto tempo, investe tanto tempo olhando para eles, quando tem toda uma história nova sendo criada agora? E eu arrisco dizer que, né, se você juntar todo o material criado sobre esses craques do passado, provavelmente supera facilmente assim, os craques de agora, do presente, né? E eventualmente até os craques do futuro, é claro. Que alegria é essa que a gente tem de sentir saudade? Que sabor é esse que a gente encontra no passado? E a coisa que mais me chama a atenção é que todas as vezes que eu vejo esses vídeos, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, a impressão que dá é que eles foram impecáveis, né? Que eles foram perfeitos assim, em cada coisa, né? Porque a gente nunca vê as coisas ruins que eles fizeram, né? A gente nunca vê aquelas bolas perdidas, a gente nunca vê as indisciplinas deles, a gente nunca vê nada disso, né? E eles parecem perfeitos, né? E essa é a principal coisa do passado. Por exemplo, naquela festa que eu tô falando dos meus amigos, a gente ficou tentando refazer, tentando recriar a festa, a gente teve um monte de problema, teve um monte de perrengue o dia inteiro, e a gente estava tentando fazer aquilo de novo, só que não ia ser igual de novo, né? Porque a sensação não ia ser igual, porque a descoberta não ia ser igual. É lógico que não ia ser igual. O passado, ele tem o lugar dele, que é justamente no passado, é para ser uma boa lembrança. Mas por que a gente escolhe viver com as lembranças quando a gente pode estar criando outras lembranças? Às vezes deixar o passado para trás é muito difícil, né? Você acha também? Eu tenho grande dificuldade de deixar para trás coisas que eu gostei muito e coisas que eu não gostei nada. E eu estava pensando nisso esses dias, né? O saudosismo, a escolha de se abraçar esse saudosismo, ficar ali pro resto da vida, né? Lembrando daquele tempo, daquele momento, daquela pessoa, de alguma forma, é quase uma fuga da realidade, é quase uma fuga do seu presente. Porque na lembrança, você pode escolher tudo aquilo que foi só ruim, aquilo que foi só bom, e você pode amplificar isso, pegar apenas aqueles recortes, né? Apenas aqueles recortes que você quer. E por mais que você queira, por mais que você goste de argumentar sobre isso, a sua memória não é perfeita, você não vai conseguir lembrar todos os detalhes. E normalmente quando você tem uma memória afetiva, porque normalmente é isso que faz a gente ter esse prazer tão grande de ficar no passado, esse afeto, ele sempre vai inclinar para um lado ou para o outro, para aquilo que foi ruim ou para aquilo que foi bom. E normalmente quando você pensar nas coisas ruins, você vai pensar nas coisas que foram muito ruins. E aí agora, tudo que foi diferente daquilo é muito ruim. Tudo que aquilo fez com você é muito ruim. E a mesma coisa ao contrário, né? Tudo aquilo que foi bom, numa situação que foi muito boa, foi perfeito, não teve nada de errado, quando não é nada disso, né? O passado é uma espécie de ilusão que a gente cria para a gente mesmo. Da mesma forma que imagina ficar pensando muito no futuro. Tá no presente, com certeza, é a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa que a gente pode fazer. Mas, para além disso, pensa aí com você um minutinho. Será que já não deu tempo de parar de sentir saudade? Será que já não foi o suficiente? E, eventualmente, mesmo que você sinta muito mais saudade no futuro, por que investir tanto tempo, tanta energia fazendo isso, olhando para trás, pensando no que foi? Hoje em dia, por exemplo, a gente já não produz muito mais filmes novos, né? Cada vez mais a gente faz remake de filme, remake de novela, remake disso, remake daquilo outro. É cover de música, uma música mais parecida com a outra. Repara que estar naquele ambiente, né, confortável do passado, que é uma coisa que você já conhece, te limita também. É como a inteligência artificial funciona. Ela sempre vai partir de dados anteriores, que foram produzidos anteriormente, e de padrões de resposta produzidos anteriormente também. É muito curioso pensar como o passado, ou seja, como aquilo que veio antes, alimenta aquilo que está vindo para o futuro. Então, por exemplo, a tecnologia,
e no final das contas prende a gente, né? Ou deixa a gente, faz a gente perder o presente. A gente vai deixando as coisas passarem na nossa frente e a gente nem vê. Eu lembro que na época que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele era o craque dos craques ali, ele era o número 1, né? O Messi já jogava com ele e a gente não via, né? E ele mesmo falava, cara, esse é o próximo melhor do mundo, né? Quantas pessoas a gente não tá vendo passar porque a gente tá olhando para trás, a gente tá olhando pro passado, né? A gente tá querendo viver a sombra desses caras que foram grandes ao invés de ver a grandeza que tá acontecendo agora na nossa frente. Provavelmente isso acontece com você em outras coisas também. De repente um relacionamento que você, enfim, foi muito feliz ou muito infeliz e você não consegue largar. De repente um emprego que você gostava muito e está sendo muito difícil fazer a transição. De repente, imagina uma mágoa, uma saudade, um amor perdido, alguém que se foi. Eu acho que hoje me deu vontade de falar isso para você porque ao longo dos últimos anos eu tenho passado por várias fases de abandonar cascas, né? De abandonar padrões, de abandonar histórias, de abandonar, enfim, saudades, né? Saudades boas e saudades ruins, porque curiosamente a gente gosta também das coisas que são ruins. De alguma forma a gente sabe que aquilo que foi negativo pra gente tinha uma função. E mesmo que seja uma função inteiramente pedagógica, a gente gosta de alguma maneira de ficar resgatando isso. Às vezes apenas por um vício mesmo, imagina em morbidez, essa coisa um tanto quanto, imagina, pernóstica, esquisita, que a gente tende, um tanto quanto masoquistamente, se é que essa palavra existe, se torturando. E a mesma coisa em relação ao passado que foi bom, né? Ficar lembrando daquelas coisas que não voltam mais. Não adianta ficar tentando repetir, mas você pode criar coisas novas. Criar coisas novas é justamente para o que a gente veio para essa terra, para esse mundo, né? Então eu queria fazer esse vídeo, queria compartilhar isso com você. Hoje me veio a ideia, a sensação de que ficou para trás o que tinha que ficar para trás. Ficou para trás o que precisava, enfim, o que precisava ir. E eu quero que você faça isso também. Se não for agora, imagina se for daqui a algum tempo, que você faça isso, mas que você não faça isso com, imagina, com apego, com tristeza, com um sentimento de perda, né? Porque, na verdade, nada é seu. Tudo aquilo que passa queria fazer alguma coisa por você, mas não é seu. Então deixe ir, cara. Deixe ir, deixe a coisa seguir e siga você também, porque tem uma vida inteira passando aqui na sua frente e você só precisa ver, só precisa olhar. Enquanto você está com os olhos voltados para o passado, você não consegue estar no presente. E enquanto você não consegue estar no presente, é claro que você vai tender a repetir aquilo que foi o seu passado. Porque, imagina, você está pensando lá, vivendo isso aqui, e você só vai viver uma repetição. E seria uma tristeza viver isso, porque o teu passado ele não queria que você se repetisse. Ele queria que você vivesse aquilo, aprendesse aquela experiência e tivesse outras experiências. Você concorda que a gente não é um hamsterzinho que precisa ficar rodando ali na roda pro resto da vida? Em termos, sei lá, físicos, em termos morais, em termos sentimentais, etc. Então, evolua. Sinta a sua saudade, mas não deixe ela manter você preso durante muito tempo, não deixe ela limitar você, não deixe ela fazer você funcionar como se fosse uma inteligência artificial. Ao final das contas, não deixe que a sua vida seja, como dizia Cazuza, né, um museu de grandes novidades. Porque é só você que pode fazer isso. As suas saudades, as suas histórias fizeram quem você é até aqui. Mas é você quem determina o que você vai ser, quais são os seus próximos passos, como vai ser a sua vida daqui pra frente. Ou seja, é você que escolhe quais são as novas saudades que você quer criar pra você mesmo. A gente se vê no vídeo 158. Um abraço e tchau, tchau.